Grandes civilizações. O Antigo Egito, primeira parte. Quando pensamos no Egito, 3 imagens nos vêm à cabeça: as pirâmides, o deserto e o impressionante rio chamado Nilo. Vocês conhecem? Mas primeiro vamos falar desse imenso mar de areia conhecido como o Deserto do Saara. Esse lugar no norte da África não é lá muito atraente para se viver. No entanto, há milhares de anos, ocorreram chuvas abundantes no coração da África. Pouco a pouco, um fluxo de água se formou e gradualmente foi crescendo. Essas águas tornaram-se um dos maiores rios do mundo, o Rio Nilo. Muitas populações se instalaram às margens desse rio, mas viver perto do Nilo tinha seus altos e baixos. Na estação chuvosa, as águas subiam tanto que todas as terras ao redor ficavam inundadas. Mas quando as águas baixavam, a terra tornava-se ideal para a agricultura, pois o solo ficava muito mais fértil. Há milhares de anos, os povos nômades começaram a se fixar e a construir casas ao redor do Nilo. Assim nasceu o Antigo Egito. Os egípcios aprenderam a cultivar a terra rica e fértil. Havia muita comida. Isto significava que, em vez de ir em busca de comida, o povo egípcio poderia ficar em um só lugar, plantando todos os alimentos que precisavam. Você tinha que procurar comida o tempo todo, mamãe? Sim, mas não é mais preciso, querida. O povo egípcio usava as cheias do rio Nilo em seu benefício de forma muito inteligente. Eles inventaram um sistema de irrigação que fazia crescer ainda mais a plantação. Profissões como a do agrimensor foram inventadas. Assim como os engenheiros modernos, os agrimensores mediam as terras, projetavam os canais de irrigação e muitas outras coisas. Os pesquisadores começaram a usar cálculos matemáticos para ajudá-los no planejamento. Mais tarde, esse conhecimento de matemática ajudaria os egípcios a realizar grandes obras. O Nilo trouxe aos egípcios um outro benefício: o comércio. Os alimentos e outros bens produzidos pelos egípcios eram transportados em barcos e vendidos ao longo do rio. Assim, o Nilo tornou-se importante via para o transporte de mercadorias e pessoas, facilitou as negociações e fez dos egípcios um povo muito rico. Com a abundância de riqueza, de alimentos e com a facilidade de comércio, a civilização egípcia começou a crescer. Tudo graças ao rio Nilo. 3.000 anos de história. Há mais de 5.000 anos, por volta do ano 3500 a.C., o desenvolvimento do comércio e da agricultura ajudou algumas aldeias às margens do Nilo a se tornarem muito ricas e poderosas. Assim, outras importantes cidades começaram a crescer ao longo do rio. Quase 3.000 anos antes de Cristo, o rei Menes criou uma capital em Mênfis e unificou os reinos do Alto e do Baixo Egito. O símbolo do Alto Egito era uma coroa branca e do Baixo Egito, uma coroa vermelha. Por isso, as coroas dos faraós eram duplas. Esse foi o início de um grande império que duraria milhares e milhares de anos. O Antigo Egito ficava numa localização privilegiada. De um lado, o deserto imenso os protegia dos ataques do sul. E do outro lado, o rio Nilo fornecia alimentos e permitia o comércio e o contato com outras aldeias. Manter a unidade do Egito foi difícil para os governantes, já que havia muitos inimigos que queriam invadir suas terras e roubar as riquezas. Os faraós governaram o Egito por mais de 3.000 anos. Imaginem tudo o que aconteceu desde o início do calendário cristão até agora. E os egípcios governaram ainda mais 1.000 anos. É muito tempo! A pirâmide social. Os egípcios organizaram a vida social como uma grande pirâmide. Diferentes grupos de pessoas tinham importância diferenciada. No topo da pirâmide social ficava o faraó. Os faraós governavam o Egito.
Todas as riquezas do império lhes pertenciam e eles eram adorados como deuses. Mas a vida do faraó não era simples. Sua obrigação era manter a ordem, controlar a economia, as leis da natureza, as estações do ano, as cheias do Nilo, o movimento dos planetas. Nossa! Era muito trabalho para uma pessoa só. Depois dos faraós, os mais importantes eram os sacerdotes. Sua atividade era servir aos deuses, fazer oferendas e rituais em cada um dos templos egípcios. Depois dos sacerdotes vinham os escribas, cuja habilidade era saber escrever. Embora hoje em dia a gente aprenda a escrever na escola, no Antigo Egito apenas os privilegiados podiam aprender. Isso lhes deu muito poder. No Egito, eles escreviam usando sinais sagrados chamados hieróglifos. Hieróglifos eram desenhos que representavam sons, como o nosso alfabeto, mas era muito mais difícil de escrever. Embora houvesse mais de 700 símbolos diferentes, a escrita era regida por princípios claros e simples. O quarto lugar na pirâmide era ocupado pelo exército. Os soldados são encarregados de proteger o Império Egípcio. O Egito era tão rico que muitos povos quiseram conquistá-lo e tomar suas riquezas. Depois de tantas batalhas, o exército egípcio aperfeiçoou suas técnicas e se tornou muito poderoso. Agora que nós somos poderosos, nós podemos atacá-los! É uma ótima ideia! E assim, o exército egípcio partiu para a conquista de outros territórios a leste e ao sul. Poderíamos pensar que depois de tantos combates, em tempos pacíficos o exército descansava. Mas no Antigo Egito sempre havia alguma coisa para fazer. Os militares, quando não estavam em combate, dedicavam-se a tarefas como escavar canais de irrigação ou transportar blocos de pedra para a construção de grandes pirâmides. Finalmente, na base da pirâmide estavam os comerciantes e os artesãos. Abaixo deles, os camponeses. E por último, bem lá no fundo mesmo, os escravos, que sustentavam toda a pirâmide social. Obras colossais. Então agora vamos falar das pirâmides, o mais famoso símbolo do Egito Antigo. As pirâmides ainda hoje guardam muitos mistérios e questões sem resposta. Mesmo os engenheiros modernos têm dificuldade para entender como elas foram construídas. Os faraós egípcios acreditavam que construindo monumentos colossais mostrariam sua grandeza ao longo dos tempos. Cada faraó construía monumentos fantásticos para os deuses ou para si mesmos. Pensem no templo de Karnak, por exemplo. Composto de 3 santuários, é um dos mais antigos e maiores complexos religiosos do mundo. Pensem na pirâmide de Quéops, a maior das pirâmides. Demorou mais de 23 anos de trabalho constante para ser construída. As pirâmides eram grandes túmulos construídos para os faraós e eram cheias de objetos valiosos. Isso porque os egípcios pensavam que após a morte encontrariam o deus Osíris, então podiam levar qualquer coisa do mundo material. Assim, muitos faraós decidiram estar bem preparados para esse encontro. Levavam sempre muitos tesouros com eles, porque quanto mais oferecessem a Osíris, mais receberiam na vida após a morte. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo em outras partes do mundo enquanto os egípcios construíam as pirâmides? No Vale do Indo, a quase 4.000 quilômetros do Egito, 2 grandes civilizações, nomeadas Harappa e Mohenjo-Daro, dominavam a maior área de todas as civilizações na época. Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E assim como as águas do rio Nilo levaram o Egito Antigo ao desenvolvimento, as águas do rio Indo também foram vitais para essas 2 cidades. Porque assim como o Nilo, o rio Indo subia uma vez por ano e deixava as terras às suas margens mais férteis. E assim os povos que viviam nesses vales acumularam grande riqueza, tornando-se pioneiros no comércio de artigos de luxo, tais como pedras preciosas e animais exóticos. Vestígios desses comerciantes foram encontrados em lugares tão distantes quanto a Mesopotâmia. Quer dizer que esses comerciantes antigos viajavam para tão longe? Parece que sim. E não é só isso.
Vestígios da cultura Harappa também foram encontrados no Irã e na costa oeste da Península Arábica. Na segunda parte do episódio sobre essa apaixonante civilização, nenhum segredo do Antigo Egito que nos foi revelado é tão assustador quanto o da maldição de Tutankhamon. Quando a tumba de Tutankhamon foi aberta em 1922, todos ignoraram os avisos sobre a maldição. Ao longo dos anos, várias mortes misteriosas aconteceram com quem estava lá no dia da descoberta. Desde então, fala-se sobre a maldição de Tutankhamon.